Tudo bem? Vamos aprender um pouco mais sobre laços de repetição? Que tal aprendemos a trabalhar agora com o laço enquanto? Então, continue assistindo esse vídeo. E aí, beleza? Vamos ver mais um pouquinho sobre laços de repetição. Agora que nós já conhecemos o laço de repetição para, vamos dar uma olhadinha no laço de repetição enquanto. O laço de repetição enquanto, ele é bem parecido com o laço para, só que tem uma particularidade. Lá no laço para, nós sabíamos exatamente quantas vezes aquele laço seria iterado, né? Quantas vezes ele seria executado. Já aqui no laço enquanto, nós não sabemos quantas vezes isso vai acontecer. A gente desconhece quantas vezes aquele bloco de comandos no interior do enquanto vai ser executado. A sintaxe do laço de repetição enquanto é a seguinte: ele usa as palavras reservadas enquanto, faça e fim enquanto. Beleza? Ele inicia com enquanto e fecha em fim enquanto. Tudo que tiver ali naquele meio de campo são os comandos que aquele laço vai executar tantas vezes quantas forem necessárias até que aquela condição seja atingida. A condição é uma condição deparada, é uma verificação. Por exemplo, você quer sacar dinheiro da sua conta até que o saldo da tua conta fique zero. Então você cria lá um laço de repetição. Enquanto o saldo for maior que zero, faça e aí vai sacando dinheiro. E então esse laço vai ser executado até que aquela condição deparada seja alcançada. Temos aqui um exemplo do laço da repetição enquanto. Olha lá, temos a mensagem lá no escreva L. Números de 1 até 10 com o laço enquanto. Show de bola. Ali tem uma variável, ele está inicializando a variável com valor zero, né? Então o valor está recebendo zero, está sendo inicializado com valor zero. E aí nós temos o laço de repetição enquanto. O que ele está fazendo ali? Enquanto o valor for menor que 10, faça, e aí tem uma sequência de comandos, e aí então vem o fim enquanto. Ou seja, enquanto a variável valor for menor que 10, executa aquilo que estiver dentro daquele laço de repetição. E aí então, perceba o seguinte, a gente tem que ter um certo cuidado, por quê? Porque essa condição deparada aqui, ela deve ser alcançada em algum momento, certo? Porque se isso aqui não for alcançado em momento algum, esse laço da repetição, ele vai ficar eternamente sendo executado e o seu programa então vai entrar num loop infinito e ele não vai encerrar nunca. Não vai encerrar nunca. Você vai ter que dar lá um Ctrl Alt Del lá e matar o seu programa, porque ele não vai parar nunca de ser executado. Por quê? Porque a condição deparada não vai ser alcançada nunca, né? Então tem que ter um certo cuidado. Nesse momento aqui, está sendo colocado como condição deparada o seguinte: enquanto o valor for menor que 10, execute isso aqui. Ou seja, em algum momento, essa variável valor vai atingir um número igual a 10 ou maior que 10, né? E, portanto, esse laço vai ser interrompido. Tá? Aqui nós temos uma estrutura bem semelhante à do vídeo passado, né? Em que nós fizemos aquela estrutura para fazer o somatório. Né? Nesse caso aqui, ó, a variável valor está sendo incrementada com uma unidade. Então ela inicia valendo zero, e aqui então ela vai estar valendo zero na primeira vez, 0 mais 1 recebe 1. Beleza, então a variável valor passa a valer 1. Executa todo o restante do bloco, volta aqui e verifica. 1 é menor que 10? É, então executa de novo. E aí vai valer 1 mais 1, 2, e assim sucessivamente, até que a variável valor não satisfaça mais essa condição aqui e, portanto, interrompa o laço quando esse momento chegar. Tranquilo? Então, tenham cuidado. Quando for utilizar o laço de repetição enquanto, defina uma condição deparada que seja em algum momento atingida aqui no interior do código.
Se essa condição deparada não for atingida nunca, já prepara aí o Ctrl+Alt+Del, porque o teu programa vai entrar num loop infinito e não vai parar nunca. Para entendermos melhor esse laço de repetição, temos aqui um exercício. Escreva um algoritmo que permita digitar a idade de um número não conhecido de pessoas e, ao término, calcule a média das idades informadas. Certo? Então, perceba, nós temos que escrever um algoritmo que permita digitar a idade de pessoas, mas de quantas pessoas? Sabemos de quantas. Se a gente soubesse, por exemplo, digitar a idade de 10 pessoas. Bom, então a gente já sabe que são 10 pessoas e, portanto, daria para usar o laço de repetição para. Porém, nós não sabemos quantas pessoas serão, né? E, portanto, a gente vai ter que usar um laço de repetição, como, por exemplo, o enquanto. E aí nós temos uma informação a seguir, né? Como condição de parada, utilize a idade igual a -1. Olha ali, ó, então já fica a dica, ó. Quando que esse algoritmo deve interromper o laço de repetição? O laço de repetição deve ser interrompido quando for digitado idade igual a -1, certo? Então, perceba que sempre deve ter uma condição de parada ali que vai permitir interromper o laço de repetição, certo? Nesse caso, essa condição de parada é quando o usuário digitar idade igual a -1. Então, vamos lá para o nosso Visual. Estou aqui no Visual, vamos salvar esse algoritmo que era o que nós estávamos trabalhando. Vou pedir um novo. Vamos deletar isso aqui tudo e vamos lá. Algoritmo, var, início, fim, algoritmo. Aqui em algoritmo, meu laço enquanto. Certo? Isso, né? Aí, vou salvar. Algoritmo 8. Está salvo. Vamos lá. A gente vai usar um laço de repetição enquanto, né? E é um laço de repetição para digitar idades. Então, vou fazer o seguinte aqui. Eu vou declarar uma variável de nome idade do tipo inteiro. E aqui eu vou começar da maneira simples. Escreva L, digite a idade de uma pessoa. Ou da pessoa, enfim. Leia o quê? Idade. Certinho? E pronto, ó. Temos aqui um basicão, né? Um algoritmo que mostra uma mensagem para o usuário. Digite uma idade aí. Aí o usuário digita. Show? Beleza. Quantas vezes isso aqui vai ser executado? Uma única vez. Concorda? E aí eu pergunto, como que a gente faz para executar esse trecho de código várias vezes? Bom, a gente vai usar um laço de repetição, né? A gente vai lá, enquanto condição passa. Fim enquanto. Essa aqui é a estrutura do laço da repetição enquanto. Beleza? Qual era a condição de parada lá que o exercício nos dava de dica? Condição de parada, use idade igual a -1. Então, quando a idade for igual a -1, é para interromper o programa. Então, o que nós vamos fazer? Vamos fazer o seguinte. Enquanto a idade for diferente de -1, e olha como é que a gente escreve diferente aqui. É dessa forma aí que vocês estão visualizando, certo? Então, olha só. Enquanto a idade for diferente de -1, faça o que tiver aqui dentro do nosso algoritmo. E o que é para fazer? Pô, tá vazio o nosso laço aqui, né? Mas o que é para fazer aqui dentro? É para digitar a idade, né, de alguém e aí calcular a média, enfim, lá que está sendo pedido. Então, o que nós vamos colocar aqui dentro do nosso algoritmo? Exatamente aquilo que está ali fora. Olha só. Deixa eu só identar aqui para a gente ter ele bem claro. Assim. Então, olha lá, nós temos o laço enquanto, o fim enquanto. Esse laço ele vai repetir tantas vezes quantas forem necessárias, né? Enquanto a idade for diferente de -1, ele vai executando, 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 executando. E aí ele vai executar isso aqui, esse monte de vezes, tá?
Para nós não termos nenhuma surpresa desagradável, vamos dizer que idade vai começar valendo 0. Vamos inicializar a variável idade, tá? Porque daí nós temos certeza que a primeira vez que ela entrar aqui, idade vai estar valendo 0. 0 é diferente de menos 1? É, e portanto ele vai executar. Tranquilo? Então, show de bola. Vou rodar isso aqui, F9, e tá lá, ó. Digite a idade de uma pessoa, 5. Teclei Enter, pediu de novo, digite a idade de uma pessoa, 52. De novo, digite a idade de uma pessoa, menos 1. O que ele vai acontecer? Vai interromper o laço de repetição e pronto. Tem um laço de repetição com uma condição de parada estabelecida. Esse laço de repetição não vai ficar eternamente em funcionamento, não vai entrar em loop. Beleza? Então, já tem aqui a estrutura aqui que me permite ler inúmeras idades, né, até que alguém digite idade igual a menos 1 e aí então encerra o programa. Agora o que nós precisamos fazer aqui? Vamos dar uma espiadinha lá. A gente tem que calcular a média das idades, né? Então, para nós calcularmos a média, a gente tem que primeiro somar todo mundo, né? Então, vamos lá. Vou criar aqui uma variável soma do tipo inteiro. E veja, olha só, nós temos aqui uma variável soma, né? E outra lá em cima que já era também do tipo inteiro. Então, vamos juntar essas duas aqui, fazer isso aqui. Média, nós vamos calcular a média, então precisamos de uma variável de nome média, né? Média, como a gente já sabe, ela pode dar número com casa decimal, e portanto a gente declara ela do tipo real. Então temos lá já declaradinha nossas variáveis. Vamos inicializar aqui a variável soma, para também não termos surpresa. Soma vai começar com 0. E aí o que nós vamos fazer aqui dentro do nosso algoritmo, do nosso laço de repetição? Nós vamos pegar a variável soma, e vamos ir acumulando aqui em soma as idades digitadas. Beleza? Então, a primeira vez que esse laço for executado, soma vai estar valendo 0, porque eu inicializei lá em cima, né? E a idade vai ser aquela que o usuário digitar. E aí, então, acumula em soma. E depois vai executar novamente e novamente, tantas vezes quantas forem. Certo? E aí, ao término aqui, quando sair do laço de repetição, nós vamos calcular a média. Média vai ser o quê? Vai ser a soma dividido pela quantidade de idades que foram digitadas, né? E aí, quantas serão as iterações desse laço? A gente não sabe, né? Então, precisaremos de mais uma variável lá em cima. Vamos chamar ela de contador. Essa variável aqui, ela vai contar quantas vezes esse laço vai executar. Então, beleza. Declarei ela aqui e vou inicializar ela com um valor 0. Antes de somar, ou depois, tanto faz, vou colocar aqui, contador recebe o quê? Contador mais 1. Então, primeira vez que executar, contador vai estar valendo 0, vai somar 1, e vai passar a valer 1. Na segunda vez, ele vai estar valendo 1, mais 1, 2. Na terceira vez, 2 mais 1, 3, e assim nós temos uma variável, né, que vai contar quantas iterações vai rolar aqui nesse laço. E aí, na nossa média, a gente pega aqui, soma dividido por contador. Tranquilo? E aí, no final, né, a gente manda lá um escreva L, a média das contador idades informadas foi de média, certo? Fiz essa estrutura aqui para quê? Para ele dizer, inclusive, quantas idades foram digitadas, né? Olha, ali tem o contador. Idades digitadas foi de e a média. Vou colocar para rodar aqui com F9. Apertei F9, rodou. Digite a idade de uma pessoa, 10. Digite a idade de uma pessoa, 20. Digite a idade de uma pessoa, vou digitar menos 1. E olha só, o que aconteceu? Eu digitei 10, depois 20 e agora menos 1. Qual foi a média das idades? Bom, foi 20 mais 10, 30. Então a média deve ser 15. Vamos ver. Já que eu digitei menos 1 aqui, portanto o programa deve encerrar.
Olha ali, ó. A média das 3 idades informadas foi de 9,66. O que aconteceu aqui? Eu digitei 3 idades ou 2? E essa média está correta? Sacou o que rolou aqui? Realmente, né? Eu digitei 3 idades, ó. 10, depois 20, mas aí eu digitei menos 1 aqui, ó. Esse menos 1, quando eu digitar menos 1, não pode considerar como idade. E, portanto, não pode contar como idade e não pode somar como idade. Então, como que eu posso fazer para que quando for menos 1, não some e não conte? Então, olha só. Esse trechinho aqui, né? Eu quero que execute somente quando for diferente de menos 1. Então, que recurso que a gente vai usar para fazer isso? Nós vimos isso já em algumas aulas atrás, né? A gente vai usar um comando, um desvio condicional, né? Se condição, então, fim C. Lembra lá? Eu vou pegar esse conteúdo aqui, o contador e a soma, vou recortar. E qual é a condição? Quando que eu tenho que somar e contar? Se a idade for diferente de menos 1. Né? Se a idade for diferente de menos 1, soma e conta. Se não, desconsidera. Vou ajustar aqui para a gente poder discutir. Olha ali, ó. Então, enquanto a idade for diferente de menos 1, executa o laço tantas vezes quanto forem necessárias. Beleza. Aí, escreveu a mensagem, pediu para o usuário digitar, o usuário digitou. Se o que o usuário digitou é diferente de menos 1, então conta como uma idade válida e soma. Se o que o usuário digitou foi menos 1, pula por cima, né, desvia desse comando C, por isso que ele é um desvio condicional. Então, se idade for menos 1, não satisfaz isso aqui, né? Então, desvia e sai do laço, porque menos 1 é a condição de parada lá do laço enquanto. E aí, então, calcula a média e tudo certinho. Vamos lá, F9, digite a idade de uma pessoa, 10. Digite a idade de outra pessoa, 20. Digite a idade de uma pessoa, vou digitar menos 1 para a gente interromper. E, portanto, embora eu esteja digitando 3 idades, na verdade são só duas válidas, né? 10 e 20. 10 mais 20 dá 30 e a média dá 15, né? Então, teclei Enter e olha ali, a média das duas idades informadas foi de 15. Deu certinho, né? Só que nós temos um errinho aqui de formatação. Olha ali, aqui a gente tem 2 espacinhos, a média das espacinho, espacinho, e 2 idades está grudada, né? Então, eu vou fazer aqui, ó. Fecho isso. Aqui no nosso escreva L eu adiciono um espaço e aqui eu retiro esse espaço aqui. Vamos ver se vai dar certo agora. 10, 20, menos 1. E agora ficou redondinho lá. Certo? Beleza, vamos executar ele aqui passo a passo para entender ali o desvio condicional que está rolando. F8, então. Vai lá, deixa eu arrastar aqui para baixo. Beleza, ó, vai declarar a variável, ainda não declarou, ó, então tá vazio lá. Ó, vai executar aquela linha 4, quando executar a linha 4 vai aparecer aquelas 3 variáveis aqui, idade, soma e contador. Foi, e olha ali, ó, já apareceu. Agora vai executar a linha 5. Quando executar ela, vai aparecer aqui. Foi, e tá lá, ó. Beleza? Agora estamos ali no início, inicializando as variáveis com 0, né? Para termos certeza de que elas estão começando o programa com 0, né, dentro delas. Show. Aí nós vamos lá para o laço enquanto, ó. Beleza? Vamos lá no F8, ele vai executar a linha 15, ó. Quando apertei aqui, ele executou a linha 15 e mostrou a mensagem para o usuário ali, digite a idade de uma pessoa. E aí quando eu der aqui o F8, ó, ele vai ficar travado no leia. Por que ele está travado no leia? Porque eu tenho que digitar alguma coisa, né? Então vou digitar aqui 5. Teclei Enter. Beleza, ó. Quando eu digitei 5, olha quem é que recebe o valor 5, ó. Idade. Por que idade recebe 5? Por causa do leia. O leia é na idade, ó. O leia é na idade, por isso que idade recebeu 5. 5 é diferente de menos 1? É.
Então, verdadeiro. Se é verdadeiro, entra dentro do laço. Olha ali, entrou no contador, que está valendo 0, mais 1 passa a ser 1, e a soma, né? A soma que agora é 0, vai receber a idade que é 5 e, portanto, vai valer 5. Beleza? Show de bola. Ó, vai encerrar o laço enquanto? Não, né? Porque a idade é diferente de menos 1. Ela é? Sim, é diferente de menos 1. Então vai executar mais uma vez. E aí tudo novamente. Ó. Parou no leia. Vou aqui, vamos digitar aqui menos 1 para forçar a interrupção. Beleza? Olha lá, idade igual a menos 1. Vamos ver aqui o que ele vai executar. Ele vai executar o C. Ó. Se idade for diferente de menos 1, faça isso aqui. Idade é diferente de menos 1? Não, né? Idade agora é igual a menos 1. E, portanto, ele vai saltar este bloco aqui, vai ter um desvio aqui e não vai executar o que tiver ali dentro. Olha lá. E agora, ó, estamos no fim enquanto. Ele vai encerrar o laço ou vai executar ele mais uma vez? Vamos analisar aqui a condição de parada do laço. A condição de parada, idade diferente de menos 1. Ela é diferente? Não, né? Ela é igual. Portanto, o laço vai ser finalizado. E aí, então, calcular a média, que de momento é 0, mas ela vai ser calculada a partir da soma dividido pelo contador. Soma é 5, o contador é 1. E, portanto, a média deu 5, e aí executou o programa e encerrou. Certinho? Então, nesse vídeo aqui, a gente conheceu mais um laço de repetição, né? O laço enquanto. Foi um exercício bem interessante, porque a gente conheceu aqui como criar uma condição de parada, né? Nesse caso aqui era a idade igual a diferente de menos 1, mas poderia ser algo como, por exemplo, idade igual a 1000. Enfim, a condição de parada é você que estabelece. Beleza? E aí, então, nós também, mais uma vez, né, praticamos aqui a inspeção do código, né, a depuração do código através da execução passo a passo. E, para completar, nós prestigiamos aí, né, o bloco de desvio condicional para fazer o nosso algoritmo aqui funcionar a contento. Nós usamos aqui um desvio condicional simples, né, sem senão, para fazer aqui o contador e o somador, para daí nós podermos então calcular a média lá no final corretamente. Certo, gente? Então espero que tenham gostado desse vídeo e até a próxima.